transplantes, ele que já tem realizado com a sua equipe inúmeros transplantes de órgãos em Feira de Santana, está aqui para a gente fazer essa conversa, muito mais com o espírito da gente motivar as pessoas para que façam doação de órgãos, para que tenhamos bancos de órgãos mais consistentes em oportunidades como essa. Não que seja pelo fato Faustão, porque ele está na lista do SUS e pelo que eu acompanhei, é uma lista muito séria, que não tem protecionismo, tem critérios, né? Que muitas vezes o indivíduo, mas Faustão chegou, tem uma semana e já vai receber um coração. É possível sim, os critérios são objetivos, eles não são subjetivos, eles são objetivos. Bom dia, doutor Rodrigo Serapião. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Dilson, bom dia Ana. É um prazer estar aqui podendo falar sobre esse tema, né? Que é um tema que né? A dedicação da minha vida profissional. Então eu estou muito feliz de estar podendo aqui divulgar mais uma vez sobre a doação e o transplante de órgãos. Como é que está essa situação no estado da Bahia e especificamente em Feira de Santana? Como é que está o índice de doadores, como está o índice de recepção e o índice de aproveitamento de órgãos, doutor Rodrigo? Bem, eu vou falar um pouco em termo estadual e vou colocar a Feira de Santana nesse âmbito também. Em Feira de Santana nós tivemos aí em 2022 aproximadamente 15 notificações de morte encefálicas que terminaram em doação ou que terminaram em entrevista familiar. Dessas 15 nós conseguimos fazer 8 captações de órgãos na cidade, o que é um número extremamente baixo, né? A quantidade de morte encefálica notificada em Feira de Santana chegava a em torno de 70 por ano e a gente só efetivou aproximadamente 10% desses pacientes que eram elegíveis para doação. Então é um número bastante baixo. Para que você tenha uma ideia, Vitória da Conquista, que é uma cidade menor do que Feira de Santana, né? Visto o último censo, notificou 56 casos e conseguiu efetivar 15. Quase o dobro do que Feira de Santana e com um número menor de notificações. Agora, essas doações, elas, para captá-las, doutor, qual é o mecanismo, qual é a logística que hoje Feira de Santana tem para a captação desses órgãos? Bem, desde 1999 houve uma mudança, a gente tem uma lei exclusiva para doação e transplante de órgãos no estado, no país, né? E essa lei é que regulamenta todo o processo. Nós temos uma central estadual de transplante, que ela é subordinada à Central Nacional de Transplantes, né? E essa central estadual, ela tem unidades de captação de órgãos, que são chamadas OPO, que são organizações de procura de órgãos, que ficam dentro dos hospitais. Então nós temos várias OPOs distribuídas em vários hospitais da Bahia. Essas OPOs trabalham identificando possíveis doadores de órgãos e tentando fechar um diagnóstico, porque é um processo extremamente complexo. Nós temos que dar um diagnóstico de morte encefálica e o que é a morte encefálica, né? É quando a gente percebe que não há mais fluxo sanguíneo para o cérebro, para o sistema nervoso central. Então, quando a gente não tem mais fluxo sanguíneo para o cérebro, nós temos o diagnóstico firmado de morte encefálica. Para chegar a essa conclusão, nós passamos por 2 exames clínicos realizados por médicos distintos e, além disso, é realizado um exame de imagem para determinar se realmente nós temos a confirmação dessa morte encefálica. A partir desse momento, é determinado e é realizado o atestado de óbito do paciente. Então, ele está categoricamente falecido. E, a partir desse momento, é dada à família a oportunidade de fazer ou não a doação de órgãos. É ofertado à família essa oportunidade. E qual tem sido, na nossa região, essa aceitação da família? Porque o tempo também é curto, não é? Não há, pelo que a gente tem sido informado, o tempo é muito pequeno entre o momento em que é dado o falecimento dele para retirada e a chegada do órgão ao receptor. Isso é uma logística, né? E quanto mais nós evoluímos no processo, mais complexo fica essa logística. Eu vou dar um pequeno exemplo para que eu possa ser bem
prático para todos que estão ouvindo. Nós temos os órgãos, eles têm tempos distintos, que chama isquemia fria, que é o tempo que ele pode sobreviver ali adequadamente fora do órgão, fora do corpo, para que a gente possa transplantar. O rim, ele é um órgão mais benevolente. Nós temos até 36 horas. Né? Um coração e pulmão, nós temos 4 horas. Fígado, nós podemos chegar até 18 horas, mas o ideal é que faça com 12 horas. Então, nós sempre tentamos diminuir esse espaço de isquemia fria, porque quanto mais cedo nós fizermos o transplante, nós teremos melhores resultados nesses pacientes que vão receber esses órgãos. Outra coisa muito importante é que os órgãos, ele tem logísticas distintas. Por exemplo, o fígado pode ir para São Paulo, o rim pode ir para Salvador, o outro pode vir para Feira de Santana. Nós podemos ter que mandar um pâncreas para Maceió. Então, nessa conformação, é necessário que a central faça uma logística com a malha aérea, com até os voos da FAB que nos ajudam, segundo uma ordem que foi feita no governo do ex-presidente Michel Temer, liberando que os voos da FAB fossem utilizados para essas situações especiais. Então, tem que estar tudo muito bem preparado. E essa logística, às vezes, nos custa um pouco de tempo. Né? Se nós vamos captar muitos órgãos de um doador, nós temos que organizar essa logística para que a família não seja penalizada com a demora do nosso procedimento. Na Bahia, esse ano, nós tivemos 700 notificações de morte encefálica com condição de fazer doação de órgãos. E tivemos mais de 300 negativas familiares. E dessas 300 negativas, nós tivemos aproximadamente 60 a 65 negativas por questões da família não aceitar esse tempo de demora para preparar essa logística. Imagina que é preparar uma equipe para ir captar órgão. Às vezes tem equipe que não capta o mesmo órgão, tem que ter 2 equipes, para que a gente possa deslocar até uma cidade onde esse órgão está, seja Teixeira de Freitas, seja Porto Seguro, seja Barreiras, né? Vitória da Conquista. A gente tem que deslocar essa equipe para lá, para fazer essa captação e para já ter uma equipe esperando receber os órgãos em um determinado local. Então é uma logística extremamente complexa, que demora um pouco de tempo e que às vezes nós perdemos realmente alguns órgãos, isso em torno de 20 a 25% das doações são negadas por dificuldade nessa logística. Bem, agora nós vimos aí que os prazos mais curtos são para coração e pulmão, não é? Tomando como exemplo o caso do Faustão, que hoje está em São Paulo. Na hipótese de que surja um doador do Amazonas, ele vai chegar é preciso muita rapidez para chegar. Um do Amazonas não socorreria um no Rio Grande do Sul. Bom, em um país com a dimensão continental como a nossa, é complexo mais ainda. A gente entende isso. E nessas situações, a logística tem que ser tão bem feita que quando está uma equipe lá que foi captar, a outra equipe tem que estar aqui pronta e preparando, abrindo o tórax do paciente. Em algumas situações, se pode até levar o paciente para o outro hospital, o doador, né, falecido, para outro hospital para realizar a doação nesse outro hospital onde está mais próximo, né? O transplante de coração, os cirurgiões cardíacos, eles preferem muito fazer isso chamado side by side, ou seja, lado a lado. Tentar transferir, quando é dentro do próprio estado de São Paulo, principalmente, que é o estado que mais faz transplante cardíaco hoje aqui, mas no Nordeste também nós fazemos transplante cardíaco em Fortaleza e fazemos também em Recife de forma intensa. A Bahia apenas realizou um ano passado, né? Ainda está muito incipiente, mas a ideia é trazer o doador para dentro do hospital que o receptor vai receber aquele órgão, o coração, e fazer a cirurgia ali. É uma das questões. E a outra possibilidade é fazer, uma equipe viaja para fazer a extração cardíaca e já vai se comunicando em tempo real com a outra equipe para que vá abrindo, para que vá preparando todo o paciente para a recepção desse coração. Temos o caso aí de um artista também, um MC, que está, salvo me engano, São Paulo, Rio de Janeiro, que estava na lista de prioridades,
saiu da lista de prioridades porque ele não teria, no momento, capacidade de resistir a uma cirurgia de transplante de coração e está num suporte técnico. Como é que é essa situação, doutor? Bem, todos os transplantes de órgãos sólidos, eles podem ser priorizados. Para isso, nós temos que passar por critérios, e critérios bastante estritos. Esse é um assunto muito sério, né? Eu faço parte da Câmara Técnica do Transplante Renal da Bahia e posso garantir a todos os ouvintes que é uma situação extremamente técnica. Nós somos controlados, inclusive, pela central estadual e pela central federal de transplante, né? Nós temos a nacional. Nós somos controlados por eles para colocar os pacientes nesses critérios e somos obrigados a apresentar os exames clínicos e os exames laboratoriais e de imagem que justifiquem essa entrada ou saída do paciente na lista de emergência. Eu vou dar um pequeno exemplo, porque eu acho que esse caso, como o caso do apresentador Fausto Silva, eles são casos emblemáticos e eles ajudam muito a doação de órgãos em determinados momentos. Nós tivemos, se a gente for puxar na memória, um ator chamado Norton Nascimento, que também fez um transplante cardíaco há um tempo atrás. Nós tivemos aqui mais próximo da gente, na Bahia, nós tivemos um comunicador, que foi o Varela. E o Varela foi um caso que eu lembro muito bem, porque muitas pessoas vieram perguntar a gente naquela época por que Varela entrou como prioridade. E Varela entrou como prioridade porque o transplante dele era um transplante duplo. Ele tinha necessidade de fígado e rim. Então, isso é um critério de urgência, porque o rim, nós temos alguns mecanismos, como a hemodiálise, a diálise peritoneal, que substitui aquela função renal, né? E agora o fígado, nós não temos esses dispositivos. Então, se o paciente não tiver o transplante hepático, ele é um paciente que está com a sua vida em risco. Então, dentro do próprio transplante hepático, existe uma estratificação de risco. E desse risco nós temos as prioridades a partir daí. Então, no caso da prioridade cardíaca, o que está acontecendo é que, segundo os médicos do apresentador, o apresentador não tem condição de ir para casa esperar o transplante, ele tem que ficar internado em um hospital, pelo menos foi isso que eu acompanhei, e eles estão mandando toda a documentação e a realização dos exames para provar que aquilo é emergência. Tem pacientes que têm a mesma enfermidade, que é a insuficiência cardíaca, mas são pacientes que têm um pouco mais de reserva. Então, esses pacientes podem, teoricamente, aguardar mais um período. É necessário também haver uma compatibilidade. Não é o primeiro órgão que chegar. É o primeiro órgão compatível que chegar para aquele paciente. Então, às vezes, o paciente é uma prioridade zero, né? E quando a gente recebe essa prioridade zero, às vezes a gente recebe do Brasil todo, porque a lista funciona da seguinte forma: o que a gente capta na Bahia, nós temos prioridade para colocar na Bahia. O que capta em São Paulo, eles têm prioridade para colocar em São Paulo. Mas, às vezes, existe um risco zero, que é um paciente que está gravíssimo, e pode ser onde for, né? Eu lembro bem que uma vez eu fui, tinha um paciente no Hospital Aliança, e ele tinha feito um transplante hepático e tinha perdido o enxerto. Ou seja, ele ficou sem fígado. Ele fez o transplante, teve uma complicação, ele rejeitou aquele órgão imediatamente, e aí pronto, ele perdeu o órgão. O que é que acontece? O primeiro fígado que a gente achar tem que ser para ele. E aí é mandado um alerta informando que nós estamos com uma emergência, né, de nível 0 para toda a Central Nacional. A partir daí, onde aparecer um órgão, nós temos a preferência. E esse órgão, ele apareceu em Belém do Pará. Aí eu lembro que foi um dia que eu estava aqui de folga em casa, era um dia de sábado, era um dia de domingo, eu estava de folga aqui e não tinha quem captasse. Não tinha captador no estado nesse dia. Aí veio um avião da FAB, me buscou aqui no aeroporto de Feira de Santana, e daqui eu fui para Belém do Pará. Aí fiz captação, trouxe o fígado para cá e acabamos utilizando nele no Hospital Aliança. Então existe, o transplante tem esse movimento, né? Essa situação tão complexa e é muito bonito isso, né? Você se conectar com outra pessoa através de um órgão é muito... da sociedade para a sociedade, né? É o único ato médico que a gente pode contribuir diretamente, né? Isso significa dizer que a lista, ela é séria, ela não tem proteção para quem
seja rico, seja pobre, da mesma forma que o Faustão pode receber um operário, uma pessoa simples, pobre, também pode. A questão é, como eu falei, é que são casos objetivos e tudo tem o seu momento. Sem dúvida. É lógico, Dilce, seria até uma injustiça minha não colocar o que eu vou falar agora, mas assim, é lógico que um paciente que tem uma condição financeira diferenciada, ele vai ter mais possibilidades, né? Não porque ele vai furar a fila. Um outro caso que eu gosto muito de colocar quando a gente conversa sobre doação, para explicar a vocês, nos Estados Unidos, por exemplo, o homem que inventou a Apple foi o Steve Jobs. O Steve Jobs precisou de um transplante de pâncreas. E é um transplante extremamente complexo e difícil, né? Porque o tempo é muito curto. Porém, o Steve Jobs foi o único paciente que foi elegível para um pâncreas que apareceu em determinado local, porque ele tinha a possibilidade de pegar um jatinho particular e ir até aquele local para receber aquele órgão. Então, entenda bem, não é porque ele é rico ou ele é pobre, ele vai ter uma preferência na fila. Os critérios são os mesmos. Os critérios são para todos, né? Nós passamos 20 anos sem transplantar rim em Feira de Santana. E hoje eu acho que pouquíssimas pessoas aqui em Feira de Santana não conhecem uma família ou ouviu falar de alguém que recebeu um órgão, né? Nos últimos 8 anos aqui em Feira, nós fizemos mais de 400 transplantes foram realizados na cidade de Feira de Santana. Em Feira de Santana. Em Feira de Santana. Nos últimos 4 anos. E é uma informação que, olha aí, olha como pouca gente sabe. Confesso ao senhor que eu não tinha essa... Sim. Eu sabia que do processo de Feira de Santana já estava fazendo transplantes. Mas esse índice, esse número, nós não temos a menor ideia. Feira de Santana chegou a ser a cidade do interior do Norte e Nordeste com o maior número de transplantes renal. Nós recebemos visita de muitos serviços aqui para poder aprender com a gente como nós estávamos trabalhando com o transplante renal. Então, assim, é um serviço, né, que dá muito orgulho para a gente aqui em Feira de Santana. E a política do transplante no estado melhorou muito. Quando eu cheguei aqui, volta de 2006, 2008, a gente tinha 10, 12 doações por ano. Nós temos hoje 125 e poderíamos ter muito mais, né? Nós poderíamos ter aproximadamente 400, 500 doações no estado de forma muito tranquila. Como o senhor fala, 25% hoje são negadas, né, as famílias? Não, até mais. Nós tivemos negativas familiares que chegam a 25%, 30% de negativa familiar. Hoje está aí na discussão no Congresso Nacional para que alguns defendem, outros não, para que a legislação coloque todos os doadores, já nasçam doadores, até que as famílias não concordem. Quer dizer, ele já é doador. No silêncio da família, ele já é doador. Uhum. Não é? Sim. O senhor concorda com esse tipo de procedimento legal? Eu particularmente não concordo. Eu já vi medidas serem realizadas e conheço o sistema de doação de órgãos em vários locais do mundo. E eu posso te dizer, em Portugal, por exemplo, quando há um falecimento, o corpo não te pertence. O corpo pertence ao Estado. O Estado toma a decisão o que vai fazer. Eu acho isso com uma distância muito grande entre a cultura, né, que nós temos aqui no Brasil para a cultura que nós temos em outros estados, em outros países do mundo. Tentamos fazer uma carteira de identidade, vocês lembram, há bem pouco tempo atrás, eu acho que, se eu não me engano, 2008, por aí, a gente suspendeu esse processo porque ele não dá resultado. Porque quem decide na última hora é a família. Quem toma a decisão é a família. O indivíduo, ele está morto. Ele está em morte encefálica. Ele não pode dizer o desejo dele. Ele só pode dizer esse desejo em vida. Então, para nós aqui hoje, conhecendo, entendendo do ponto de vista sociocultural, econômico do Brasil, eu acho que a melhor estratégia é a que está sendo utilizada. Converse com a sua família. Porque, meu amigo Dilson, já vi várias famílias negarem doar órgãos. Eu nunca vi uma negar receber um órgão. Quando a gente está precisando, a gente recebe. E pasme, vocês todos têm a possibilidade de precisarem de um órgão, mais do que 1000 vezes mais a possibilidade de ser um doador. Ser um doador é extremamente difícil.
Você tem que chegar numa condição que é menos de 1% de todos os óbitos, que é a morte encefálica. Tem que ter uma causa clara, tem que ter os exames organizados, os órgãos têm que estar em perfeito funcionamento para que eles possam ser utilizados em outras pessoas. Então é complexo. Fernando Moreira tem uma pergunta para o doutor Rodrigo. Bom dia, doutor Rodrigo. É satisfação grande tê-lo aqui conosco. O senhor tocou num ponto extremamente importante, essa questão de nem todo mundo poder, de fato, ser um doador, né? Não é só a vontade da família, não é só a vontade do paciente também, né? Existe essa questão da compatibilidade. O que é que determina isso? Tipo sanguíneo, as condições do órgão. Quais são os fatores que são levados em consideração para dizer, não, esse, embora exija a anuência da família, a família quer também e tem essa permissão da família, mas ele não é compatível. Não se encontra alguém compatível com ele a nível nacional. Sim. Bom, vamos lá. O que acontece? Dado o diagnóstico de morte encefálica, automaticamente... esse diagnóstico estando fechado, e é um direito da família receber esse diagnóstico, e é um dever do hospital fornecer esse diagnóstico. É um dever, porque a partir do momento que você está com um paciente no leito de UTI e que esse paciente está em morte cerebral, você está bloqueando um leito de UTI para outro paciente que possa ter a possibilidade de sobreviver, que está precisando e que não tem vaga. Certo? E outro problema grave, se você estiver tratando um falecido, você está fazendo um crime, entre aspas. Você não pode tratar um falecido. O que você faz naquele momento é fazer uma entrevista familiar, onde a família toma o desejo de falar: eu gostaria de que ele fosse um doador. A partir desse momento, a equipe que eu falei para vocês, que é a OPO, né, a Organização de Procura de Órgãos, ela está com o consentimento da família, está habilitada a investigar esse paciente. Como é que se investiga? Através de vários exames. Nós fazemos as sorologias, que são exames para doenças infecto-contagiosas. Nós tivemos muitos problemas durante o Covid, o índice de doação baixou bastante. Hoje nós já aprendemos a conviver com o Covid, já temos doadores Covid positivo, sem problema algum. Mas naquele começo, né, a gente tinha que fazer os exames, fazer tudo, e a gente fazia tudo isso, e faz tudo isso antes de identificar se aquele paciente é elegível ou não. A partir daí, nós vamos analisando também cada órgão especificamente. Se ele é elegível para fígado, se é elegível para rim, se ele é elegível para coração, e a partir disso nós temos ali, a gente oferece, a gente aí conversa com a família e explica: olha, ele não foi elegível. E quando a família diz não, nós não queremos doar, nós somos autorizados, e mais do que autorizados, até obrigados a retirar o tubo, né, desligar os aparelhos e entregar o paciente para a família, o falecido à família. Por quê? Porque seria uma questão muito constrangedora se ele está, né, falecido para fazer a doação de órgãos, por que ele não está falecido para ser enterrado, para ser velado? Então, isso não é eutanásia, isso é a lei. Nós estamos diagnosticando e a partir dali já tem um atestado de óbito preenchido. Quando nós fazemos uma captação de órgãos, né, pode ser depois de 24 horas, 48 horas do atestado de óbito. O atestado de óbito já está preenchido. Entendeu? Então a família, a partir daí, toma a decisão e a gente elege o órgão a partir desses critérios claros que eu te passei. Perfeito. Doutor Rodrigo, foi muito bom tê-lo aqui, foi didática essas informações. No momento, se pergunta, é um momento oportuno? É sim, porque o Brasil, apesar do Faustão ser uma celebridade, mas nesse momento ele também está ajudando, né, com a sua imagem, a despertar o povo brasileiro ao espírito da doação. Não é? E lhe agradecer, que o senhor saiu agora de Barreiras, estava em Barreira agora há pouco, veio de avião, deixou em Salvador, já está aqui, fez o virote geral para estar aqui no nosso Bom Dia Feira. Quero lhe agradecer por essa entrevista. Em breve vamos ter outros contatos aqui de informações médicas aqui no nosso Bom Dia Feira. E agradecer também o senhor, sua equipe, a equipe do EMEC, porque eu fiz cirurgia de próstata e parece que
nada, minha vida pouco mudou, viu, Paula? Pouco mudou de lá para cá, porque eu vim para o trabalho, estou aqui recuperado, graças a Deus, e lhe agradecer por toda a sua atenção, sua gentileza, da sua equipe, profissionalismo e, acima de tudo, a humanização da medicina, que me parece ser uma das coisas mais sagradas da vida humana, né? E muito obrigado por tudo, e essa sua entrevista realmente está repercutida já em todas as plataformas, né, Bárbara? Onde é que essa entrevista está, Bárbara? YouTube, Instagram e Facebook. YouTube, Instagram, e o que mais? Isso, e nosso site. E no site, Bom Dia Feira, moça. No Bom Dia Feira. Afinal de contas, essa moça, viu, doutor Rodrigo? Sim. Trabalha bastante e ganha muito pouco. Muito pouco. Mas ela é jovem, ainda vai alcançar. Isso eu garanto. Muito obrigado, um bom dia a toda a sua equipe. A gente vai estar sempre voltando aqui para tratar de assuntos da saúde do povo brasileiro. Antes de mais nada, como eu falei aqui antes, né, depende muito do paciente e do médico, né? Se tem uma boa simbiose, a coisa vai funcionar bem, e você for um paciente maravilhoso, um homem criterioso, obediente, e por isso que está assim. E quanto à doação, eu gostaria de deixar meu recado final, que toda vez que a gente acaba uma entrevista de doação, a gente tem que lembrar: converse com a família, converse com sua família, deixe claro para eles o objetivo de ser doador. Afinal, daqui nós não levamos nada, né? E podemos ajudar, e lá na frente nós que precisaremos ser ajudados, provavelmente, então, ou nossos familiares, ou nossos filhos, né? Então é um processo que a gente precisa ajudar, então converse com a família. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. E conversamos então com o doutor Rodrigo